Porto Alegre. Porto Alegre, a capital dos gaúchos, é banhada pelo Guaíba. No ano de 2010, acontece o Fórum Social Mundial. Em suas construções, mistura o clássico com o moderno. Cidade que é conhecida como a capital do Mercosul. E tem no seu povo uma das principais características, a hospitalidade e suas tradições. A cidade conta com vários parques. São parques imponentes, onde as pessoas se reúnem para passar uma tarde de sol nos frios invernos aqui do sul. Pôr do Sol do Guaíba forma um dos mais lindos cartões postais de Porto Alegre. Salve, salve, pessoal! E dentro deste contexto surge a Igreja Adventista do Iguatemi, que leva o nome desse shopping aqui atrás. Mas ninguém melhor do que o pastor Moisés Matos, o presidente da nossa associação, para contar essa história, pois ele participou desse projeto desde o início. A jornalista da Associação Central Sul-Rio-Grandense, a Andréia, conversou com ele. E veja como foi. É com você, Andréia. Olá! Hoje é um dia de muita comemoração porque nós estamos celebrando os 5 anos de existência da Igreja do Iguatemi. E para falar um pouquinho sobre a história dessa igreja, eu tenho aqui comigo o pastor Moisés Matos, ele que é presidente da Associação Central Sul-Rio-Grandense, a sede da Igreja Adventista para todo o centro do Rio Grande do Sul. Pastor Moisés, tudo bem com o senhor? Tudo bem, é uma alegria estar com você nesse momento de festa, nesse momento de comemoração da nossa igreja. Pastor, conta pra gente um pouquinho como surgiu a ideia de criar essa igreja. Na verdade, Andréia, a ideia de criarmos uma igreja grande, digamos, no município de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, ela já vem de alguns anos. Líderes da igreja de outras épocas aqui, pastores, já sonhavam em termos uma congregação nova, logicamente de grande porte em Porto Alegre. Porque durante anos nós tivemos o crescimento na parte mais periférica da cidade. Mas a parte mais central, digamos, o miolo de Porto Alegre, estava com a Igreja Central de Porto Alegre, com a Igreja do bairro Camaquã, que estava mais na Zona Sul, e com a Igreja da Floresta, aqui na Zona Norte. Então, havia uma espécie de vazio em Porto Alegre para mais uma igreja. A verdade é que ainda há espaço para outras igrejas desse porte. Todavia, havia uma preocupação. Eu lembro, assim, de pelo menos nos últimos 20 anos, que em comissões, em reuniões, sempre alguém falava do que chamávamos de vazio de Porto Alegre para uma grande congregação. Então, Deus foi trabalhando isso de tal forma que a Associação Central, que começa em 2007 aqui, ela conseguiu viabilizar isto com recursos próprios, com apoio da nossa irmandade, da nossa comunidade, e hoje está aí esse projeto dando certo. Amém, né? Amém. Pastor, conta um pouquinho pra gente sobre a viabilização desse projeto. A viabilização, ela ocorre assim por etapas, né? Assim que a associação se forma aqui, nós sentimos uma grande necessidade de melhorar os prédios das nossas igrejas em toda a associação. Então, nós tínhamos muitas igrejas para reformar, ainda temos, para ampliar, lugares novos para construir, e nós tínhamos um bonito prédio, que era o prédio sede da associação. Então, eu pensei, junto com os demais administradores daquela ocasião, daquela época, de que nós tínhamos uma espécie de dívida com a igreja local. E precisamos melhorar também os prédios das nossas igrejas para representar bem o nome adventista, para pregar o evangelho, de tal forma que as pessoas olhassem para a igreja, prédio, e dissessem, eu tenho vontade de estar aí para assistir um culto. Além disso, então, na viabilização de tudo isso, nós pensamos, bom, mas também temos que ter uma igreja para atender o vazio de Porto Alegre. E foi aí que em 2007 já, nós começamos com esse projeto,
separando uma verba para isto, separando valores para isto, e por volta de 2008 já nós adquirimos esse terreno na Roque Calage 593, onde está hoje a igreja do Iguatemi, 1.000 metros quadrados esse terreno, eram 2 terrenos. Então, através da colaboração dos nossos irmãos da Associação Central, foi um projeto da Associação Central junto com a Irmandade. Vários lugares, todo mundo acabou colaborando para isso e houve essa viabilização da construção. E foi uma coisa interessante, Andréa, é um fato até pitoresco. Na Igreja Adventista, nós normalmente criamos a congregação, pessoas, e depois fazemos o prédio, não é? É normal isso, quer dizer, se aluga um salão, se aluga um auditório, isso vai crescendo. Isso é dentro da normalidade. Esse método está provado que já deu certo, em todos os lugares a igreja cresce quase sempre assim. Primeiro o povo e depois o prédio. No Iguatemi houve uma espécie de inversão, e que foi, na verdade, uma tentativa e que nesse caso deu certo. Eu talvez não recomendaria isso para todos os lugares, mas no caso do Iguatemi deu certo. Nós fizemos o contrário. Nós fizemos primeiro o prédio e depois a congregação. E foi um teste, logicamente, e viabilizou-se. Bom, e a prova está aí, as pessoas estão nos vendo agora, estão nos assistindo agora, está aí uma igreja aí repleta. Que deu certo. Que deu certo e que está cumprindo o seu papel, com todas as suas dificuldades. Toda a congregação tem lá suas dificuldades, tem suas diferenças, são líderes que vieram de lugares diferentes. Não é? O Iguatemi é, na verdade, uma conjunção de líderes de várias igrejas, de várias matizes diferentes, todos adventistas, mas com, daqui a pouco, opiniões diferentes, e nós estamos juntos aí. O que deve nos unir não são as diferenças, mas exatamente a missão que nós temos. Se nós temos um propósito, uma missão, as demais diferenças, elas se acomodam ou elas até ajudam no todo. Pastor Moisés, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as características dessa igreja, né? Sobre o senso de missão dos membros. É muito importante que você toque, na verdade eu já falei alguma coisa na pergunta anterior, que o Iguatemi é sui generis, porque ela surge de gente que veio do sul, do norte, do leste e do oeste, de igrejas pequenas, de igrejas grandes, e gente que veio para formar uma nova congregação. Via de regra, o objetivo dessa nova congregação é ser missionário. Sempre foi o nosso objetivo isso. E tanto é que hoje você tem gente que é adventista tradicional, ex-adventistas que estavam sem uma igreja e hoje estão congregando aqui, e você tem um terceiro grupo, que também é numeroso, de gente que foi batizada aqui, que foi alcançada através do ministério do Iguatemi, junto com Rádio Novo Tempo, com TV Novo Tempo, junto com o testemunho dos irmãos. Então, esse conjunto de coisas forma o que nós chamamos hoje de Iguatemi. Para mim, a principal característica da igreja do Iguatemi é ser uma igreja aberta para a cidade de Porto Alegre. É uma igreja conhecida na cidade de Porto Alegre, de tal forma que o indivíduo assiste a TV Novo Tempo, ouve rádio, ou ele ouve alguma coisa, o filho estuda numa escola adventista e ele quer um dia visitar uma igreja adventista. E o Iguatemi é hoje uma das igrejas muito bem lembradas para isso. Eu vou à igreja adventista, vou à igreja do Iguatemi. Portanto, é importante que a recepção dessa igreja seja muito forte. A recepção na porta, a recepção na nave, a programação dessa igreja seja muito forte, sem perder a identidade adventista. Isso é muito importante. Nós não quisemos, nossa pretensão nunca foi criar uma igreja diferente, uma igreja pós-moderna, no sentido de ser totalmente diferente do estilo adventista. Nós sempre pensamos numa igreja adventista, logicamente com uma proposta diferenciada. Por exemplo, um programa um pouco mais enxuto e um programa falando o linguajar, você de comunicação sabe, o linguajar do povo, sem perder a essência da mensagem que é baseada na palavra de Deus. E pastor, quais são os planos para o futuro? Eu creio que primeiro a questão do futuro está com Deus. Deus dirige todas as coisas. Essa é a igreja dele, ele está conduzindo essa igreja e as coisas que vão acontecer são da vontade dele. Do ponto de vista de liderança humana,
nós podemos dizer que a igreja local é que tem que agora definir. A associação trabalhou esse tempo todo e a associação continuará apoiando e trabalhando, mas a igreja local é que tem suas metas, seu programa de futuro. Se aceita uma humilde sugestão, eu diria que o futuro deve ser continuar cumprindo a missão. É continuar com o objetivo de salvar pessoas. As diferenças sempre vão existir. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Não há nenhum problema nisso, são opiniões diferentes. Eu gosto de mar, você gosta de serra. Nenhum problema, não é? O que nós temos que fazer é que a igreja tenha uma doutrina, a igreja tem um estilo de vida. Respeitando isto, nós temos que, acima de tudo, dizer: esta igreja não existe para a gente brigar, essa igreja não existe para a gente brigar por causa das nossas diferenças, mas nós temos que nos unir e pregar o Evangelho e apressar a volta de Jesus. Nós temos que abraçar todas as pessoas que chegarem aqui, sejam eles ricos, sejam eles pobres, sejam eles brancos, sejam eles pretos, não importa. Nós temos que abraçar todos que chegarem aqui, amar a todos que chegarem aqui e levá-los a Jesus, que pode lhes dar a transformação e a salvação final. Esse é o nosso grande objetivo. Se isso acontecer, o futuro está, de fato, garantido. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Moisés Matos. E a gente continua com as comemorações do aniversário da nossa igreja. Nesse lugar, me prostro em tua presença pra entoar louvores a ti, Jesus. Derrama tua essência